Olá pessoal, saudações ONLUZ, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal do YouTube do Instituto ONLUZ e que neste canal nós temos muitos trabalhos, muitos vídeos, muitas orientações terapêuticas, palestras terapêuticas, vídeos orientativos, minuto terapêutico, meditações que visam contribuir para o autoconhecimento, a autocura e o processo de expansão da consciência de todos aqueles que estão buscando conhecer-se melhor, entender os motivos pelos quais muitas situações acabam acontecendo nas suas vidas, porque esse é um dos motivos pelo qual o Instituto ONLUZ foi criado, né? E para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o Instituto ONLUZ, acesse o nosso site www.institutoonluz.com.br e vá conhecendo um pouquinho mais de toda a estrutura que eu, Margarete, e também a Mari Mariá estamos disponibilizando para todas as pessoas que querem expandir um pouco mais a sua consciência, que querem entender os motivos de todas as adversidades, os conflitos, os seus comportamentos, o comportamento das pessoas com as quais convive, os desafios em todos os níveis, né, em todos os âmbitos, seja pessoal, familiar, conjugal, profissional, e que a cada dia que passa, a gente percebe que esses conflitos, essas situações, elas estão ficando cada vez mais acirradas, é como se a gente estivesse sendo colocado ali, né, pressionado para que a gente pudesse buscar o entendimento de cada uma dessas situações que acontecem. E o Instituto ONLUZ, através das técnicas terapêuticas, de todas as ferramentas que a gente possui, possibilita então o entendimento do porquê que cada uma dessas situações acabam acontecendo nas nossas vidas. E uma dessas ferramentas que a gente está trazendo para contribuir ainda mais para um autoconhecimento, para uma autocura, é justamente a técnica que eu vou apresentar para vocês hoje, que é a análise comportamental. E a palestra de hoje, ela tem exatamente esse tema, perfil comportamental, como ele influencia em sua vida. Por que esse tema, gente? Porque todos nós somos moldados por comportamentos, não é mesmo? Cada um de nós possui uma estrutura, seja física, seja emocional, sentimental e espiritual, que influencia no nosso dia a dia, que influencia nas nossas tomadas de decisões, que influencia nos nossos relacionamentos. E o perfil comportamental que cada um de nós possui, ele pode estar em equilíbrio ou em desequilíbrio. E é justamente esses desequilíbrios que trazem para as nossas vidas desafios extremos, na grande maioria das vezes, que muitas vezes acaba acontecendo aquela situação assim, né, gente? Aquele ditado. Muitas vezes a gente acaba fazendo uma tempestade em um copo de água. Não é assim que acontece? Então, muitas vezes, algumas pessoas, por um detalhezinho mínimo, acabam fazendo um estardalhaço, né? Por conta daquela pequena situação que acabou acontecendo, justamente por ela estar com o seu perfil comportamental desajustado. Mas e como é que isso acontece, Margarete? Então é justamente isso que eu vou trazer aqui para vocês terem esse entendimento do perfil comportamental que todos nós temos e o porquê que é importante a gente ter esse perfil equilibrado na nossa vida para que a gente possa então trazer ou ter os benefícios que esse perfil nos traz para poder conviver mais equilibrada e harmonicamente com as pessoas em todos os lugares que a gente frequenta, em todos os âmbitos que a gente possui também, né? Que a gente acaba frequentando e a gente acaba então desencadeando muitas vezes alguns processos bem desagradáveis justamente porque a gente não sabe se comportar adequadamente por não conseguir compreender
o porquê daquele momento em que eu explodi demais ou que eu não consegui agir da forma que eu precisava agir, ou que muitas vezes eu acabei me fechando, né, me escondendo, não querendo resolver determinada situação, ou querendo controlar muitas coisas, ou permitindo que as outras pessoas também controlassem e eu ficasse ali, né, muitas vezes escondido, não querendo colocar as minhas ideias em prática, justamente por não entender o que está acontecendo. Então, o perfil comportamental que cada um de nós possui, ele tem os seus altos e baixos, ele tem o seu lado positivo e o seu lado negativo que influenciam totalmente na nossa vida, influenciam totalmente nas nossas tomadas de decisões, influenciam totalmente na forma que a gente enxerga a vida, na forma que a gente busca desenvolver o nosso trabalho. E muitas vezes, por ele estar desajustado, os conflitos acabam se fazendo nas nossas vidas e às vezes a gente não consegue mais controlar aquele ventinho que se transformou numa tempestade, vamos dizer assim, né? Seguindo então, né? O que é o perfil comportamental? Eu já dei uma dicasinha para vocês antes, né, gente? Mas vamos trazer aqui com mais clareza, tá? O perfil comportamental é o que define a forma de agir de cada pessoa em todos os âmbitos, seja ele na vida pessoal, né, na vida conjugal, familiar ou profissional. É justamente, gente, aquele comportamento que a gente tem, em que muitas vezes a gente pode agir, que nem eu comentei agora há pouco, né? De uma forma um pouco mais extravagante, né? De uma forma um pouco mais autoritária. A gente pode também manifestar algum comportamento um pouco mais agressivo para algumas pessoas, né? Ou então algum comportamento em que a gente não consegue sair do lugar, não consegue ter nenhum tipo de atitude. A gente acaba se retraindo muito fortemente e não conseguindo então resolver ali aquela situação que se apresenta na nossa vida. Em qualquer âmbito, tá, gente? Em qualquer lugar que a gente conviva com pessoas. Então, o nosso comportamento, ele é uma das grandes forças que nós temos para poder enfrentar tudo aquilo que acaba se apresentando nas nossas vidas. E esse comportamento, ele pode estar desajustado para a grande maioria das pessoas, é como eu também falei anteriormente. Ele pode estar, o nosso comportamento ser de uma forma positiva, quando ele está em equilíbrio, mas ao mesmo tempo, se ele está desajustado, muitos dos conflitos que acontecem na nossa vida é justamente pela forma de nós não entendermos o que está se passando conosco naquele momento, naquela reação, naquele instinto muitas vezes que a gente acaba tendo e que acaba gerando então esses conflitos, porque acabam sendo imprescindíveis, dependendo da forma que a gente vai se trabalhando, da forma que a gente vai vivendo aquele tipo de experiência. Tudo aquilo que a gente vai guardando também no nosso interior vai moldando o nosso comportamento. E assim a gente pode se comportar de forma extremamente inadequada em determinadas situações. Ou a gente pode ter uma reação muito extrema, né? Pode falar, inclusive, em momentos inadequados, palavras inadequadas por uma explosão de sentimentos e de emoções. Como eu conversava esses dias com uma pessoa que ele disse assim para mim, né? Que ele tinha uma sociedade, né? E esse sócio acabou passando a perna nele, né? Fingia ser na frente dele uma boa pessoa, mas o apunhalava pelas costas. Tanto falava mal dele para os clientes, para os conhecidos, para os amigos, como também ele acabava roubando, né? Passando a mão no caixa da empresa também, né? E quando esse meu paciente descobriu isso, lógico que acabou a sociedade
E aí ele disse que ele ficou com tanta raiva quando ele descobriu determinadas situações que este ex-sócio acabou fazendo para ele, que ele teve uma reação muito danosa para ele, né? Que ele começou a xingar, a esbravejar e a pedir, né? Exatamente essas palavras. Eu pedi que a pessoa, desculpem a expressão, gente, para não falar outra expressão que ele usou, mas ele disse assim: eu queria que essa pessoa se ferrasse na vida de todas as formas. Então percebam, o comportamento instintivo dele naquele momento, aquela reação que ele teve, foi de desejar com que o ex-sócio, né, não conseguisse fluir na sua vida, né, que travasse exatamente tudo que ele pudesse colocar em prática, né, dos seus projetos profissionais dali para frente. Então, esse comportamento desajustado fez com que, com o passar do tempo, tudo aquilo que ele acabou falando também para essa pessoa, para o ex-sócio, tudo aquilo que ele externalizou de sentimentos que estavam em desequilíbrio dentro dele, e ele colocasse esse comportamento de uma forma inadequada para fora, tá? Acabou fazendo com que os projetos profissionais e o próprio relacionamento afetivo dele começasse a diminuir, digamos assim, né? As coisas começaram a dar errado para ele mais uma vez. Por quê? Porque com o comportamento inadequado dele, né, por ele falar coisas inadequadas, por ter ali um momento de raiva, né, que ele acabou expressando, tudo aquilo que ele cometeu de equívoco, teve de comportamento inadequado, retornou para ele de uma outra forma, tá? Então, muitas vezes, no momento da raiva, no momento da ira, no momento em que você está ali pegando fogo, né, faz com que a pessoa ela tenha esse comportamento inadequado, porque o perfil do comportamento dela está em desajuste, está em desequilíbrio, fazendo com que muitas vezes, então, algumas atitudes são impulsivas, isso para qualquer um dos perfis comportamentais. Então, eu vou explicar um pedacinho de cada um desses perfis, gente, para que você possa ir mais ou menos se encaixando, se identificando em alguns deles, tá? Então, quando a gente acaba acontecendo esse tipo de situação nas nossas vidas, a gente acaba tendo um comportamento inadequado, indica que este perfil que é o mais influente, é o mais dominante na gente, né, que é aquele perfil que faz parte da nossa essência, ele acabe entrando em desajuste e fazendo com que a gente, então, reaja de forma mais negativa, certo, gente? Vamos seguindo aqui. E como se forma, então, Margarete, o nosso comportamento? Pois bem, para todas as pessoas que já acompanham o nosso trabalho aqui no Instituto OnLuz, mesmo eu não falando de comportamento, de perfil comportamental anteriormente, tá? A gente já vem trazendo muitas informações para quem acompanha o nosso canal, de que nós somos um conjunto de situações. E o nosso comportamento, ele também faz parte desse conjunto de informações que a gente vai agregando ao longo da nossa existência. Então, o nosso comportamento, ele é formado por muitas memórias ou por todas as memórias, por todas as informações que a gente carrega da nossa ancestralidade, das nossas vidas passadas, além de irmos moldando a nossa forma de agir devido a todas as experiências que fomos vivendo em todos os lugares que nós frequentamos. Então aqui existem alguns exemplos, né, de que o nosso comportamento ele é formado por todas as memórias que a gente carrega da ancestralidade. Então tudo que a gente vive em âmbito familiar, o nosso comportamento ele é moldado, porque a gente carrega características dos nossos ancestrais. 50% da parte da família da mãe, né? 50% da parte da família do nosso pai. Então a gente carrega metade do DNA de cada uma das famílias, tá? Então, para quem também pode acompanhar,
Tem uma das palestras aqui que eu falo justamente sobre a formatação das doenças, tá? Então, como que as doenças elas acabam se formando também e que a gente acaba carregando parte dessas memórias das nossas famílias, as memórias hereditárias, as memórias genéticas, e que elas também moldam, ou melhor, elas contribuem para que ocorra então a manifestação das patologias. E não é diferente com o nosso comportamento. Então, muitas vezes a gente tende a puxar, vamos dizer assim, né, a carregar um pouquinho mais de informações e nos assemelhar com determinado familiar, com determinado parente. Muitas vezes alguém já não chegou para vocês e disse: ai, nossa, mas você é muito parecido com o teu avô, com o teu tio, com o teu primo, com não sei quem, e assim por diante, né? Sob o ponto de vista comportamental. Então a gente acaba justamente carregando tendo essa influência desses nossos familiares. Então, esse comportamento, o nosso comportamento, ele é moldado por conta das características comportamentais que fazem parte da memória celular, tá? Outra forma é a questão dos amigos, pelo nosso campo eletromagnético. Então, a gente vai atraindo pessoas com um comportamento semelhante ao nosso, né? Podem existir pessoas que são muito parecidas nos seus comportamentos e vão ter muito mais afinidade no meio ali dos amigos, né? No seu meio social. Então, muitas vezes a gente vai repetir também um comportamento de um determinado amigo que a gente tem essa afinidade, mesmo às vezes a gente não concordando muito com determinada situação. Mas muitas vezes, para a pessoa poder fazer parte de determinado grupo, ela vai ter um comportamento semelhante para ser aceito naquele grupo, tá? Naquele grupo de amigos. E na escola não é diferente, tá? Então, muitas vezes algumas pessoas elas acabam tendo que agir de uma forma que não faz parte da sua essência para poder fazer parte de determinados grupos escolares. E aquela pessoa considerada diferente para aqueles grupos escolares, ela passa pelo quê, gente? Pelo bullying, tá? Então, essa forma de comportamento nas escolas está se tornando ainda mais evidente, tá? Então, é muito importante que tanto pais, como professores, como toda a comunidade escolar fiquem muito atentos a todos os comportamentos de todos os alunos, tá? Porque não é adequado ocorrer esse tipo de situação. Só que tem um porém aí, né? Grande parte das crianças que cometem bullying, elas cometem justamente por se sentirem superiores e por não terem adquirido muitas vezes hábitos positivos ou comportamentos positivos da sua família, tá? Então elas estão repetindo um padrão de comportamento familiar dentro dos ambientes escolares. Então, para que se possa corrigir ou para que se possa fazer com que as crianças mudem o seu comportamento no ambiente escolar, precisa ser trabalhada toda uma estrutura de alinhamento familiar. Não é só a criança que precisa desse ajuste, não. A família como um todo também precisa, tá? Porque vem se repetindo comportamentos através da hereditariedade. Tá bom? Então, essa é uma dica muito importante que eu trago para quem é professor, para quem é diretor, para quem é pai, para quem é mãe, que deem uma olhada nos seus comportamentos, principalmente pai e mãe, né, gente? Para ver se o seu filho não está repetindo um comportamento que você também teve na sua infância, né? E aí, se você percebe, tem que corrigir. Como é que corrige? Com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, com brincadeiras, né? Com conversas que os pais precisam ter com os seus filhos. Não é, gente, só deixar a criança aqui no celular, no videogame, não é só deixar a criança, né, ali na frente da tela, como muitos dizem, porque isso não vai resolver o comportamento da criança. É o carinho, é o afeto, é a atenção, é a preocupação ali, é aquelas perguntas que os pais fazem, né?
como que foi o teu dia na escola, o que que você aprendeu hoje, tem tarefa para fazer, vamos fazer tarefa junto? Então, os pais precisam dar essa atenção para os filhos, né? Mas esse, gente, é um outro tema que mais à frente a gente pode trazer também sobre comportamento, ok? Outra forma, então, né, os nossos sentimentos, os pensamentos, as nossas emoções, elas acabam moldando, formando o nosso comportamento, tá? Então, grande parte de todas as memórias que a gente vive, inclusive memórias de vidas passadas, inclusive situações próprias nossas, né, individuais, experiências que a gente foi tendo ao longo da nossa vida, vão fazendo com que o nosso comportamento vai se formando, porque a gente vai tendo um acúmulo de informações, um acúmulo de situações, um acúmulo de sentimentos, pensamentos, emoções e memórias, certo, gente? Que vai fazendo com que nós vamos nos tornando cada vez mais frios muitas vezes, né? Pessoas mais frias, pessoas mais calculistas, né? Que ficam ali planejando o próximo passo que tem que dar, né? Pessoas mais autoritárias, pessoas mais agressivas muitas vezes, ou então pessoas mais fechadas, com o coração gelado muitas vezes, justamente por conta de toda a história que a gente foi vivendo desde que a gente estava no ventre materno, nesta existência, mas principalmente desde situações que a gente carrega das nossas vidas passadas, porque a gente tem que olhar com esse enfoque também, tá? Não somente o que foi moldado desde o nosso ventre materno, mas tudo que a gente carrega dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós e assim por diante, tá? Toda aquela arvorezinha lá genealógica que a gente tem, tá? E que eu mostrei justamente na palestra de como as doenças se formam, a origem das patologias, tá, gente? Ali eu trago uma amostragem, né? Um quadrinho ali que fala justamente de quantas pessoas influenciam no nosso aqui no agora. Tá? Que é mais ou menos 4.500 pessoas que fazem parte da ancestralidade. Somente falando em avós, bisavós, trisavós, tetravós, tataravós, pentavós e assim por diante, tá? Então são essas pessoas que acabam moldando muitas vezes, sem contar tios, primos, primas, enfim, é uma infinidade de acontecimentos nas vidas destas pessoas que acabam gerando o nosso comportamento. Então é muito importante a gente olhar, né, para esses nossos familiares e ver como que é o comportamento deles e como que nós estamos repetindo muitas vezes aquele padrão de comportamento, ok? Pois bem, com base, então, né, gente, nos estudos de William Moulton Marston, um doutor em psicologia e advogado formado em Harvard, que foi o criador, que é o criador da base da metodologia DISC. Então, ele defendia que o comportamento humano ele era dividido em 4 fatores: a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. Então, Marston, ele descobriu, né, através de todos os seus estudos, olhando principalmente para as pessoas normais, porque a gente pode perceber, gente, que grande parte dos estudos, seja da psicologia, seja da psiquiatria, eles são formados através do comportamento das pessoas que possuem algum tipo de síndrome, das pessoas que possuem algum tipo de patologia psíquica, tá? Então, Marston, ele fez o caminho inverso. E nos estudos dele, através do livro As Emoções das Pessoas Normais de 1928, tá? Ele olhou para as pessoas consideradas normais e compilou, digamos assim, todo esse estudo nesse livro, onde ele foi detectando que grande parte das pessoas possuem esses 4 temperamentos aqui, né? Esses 4 comportamentos, melhor dizendo, né? Que é a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. Então, Marston, ele foi observando todos os seus estudos que existiam esses 4 perfis comportamentais.
e foi destacando quais eram as habilidades, os pontos fortes, os pontos fracos de cada um desses comportamentos, de cada um desses perfis. E nisso ele formatou então o método DISC, justamente para que a gente pudesse identificar o nosso comportamento, melhorar aquilo que já é bom e aperfeiçoar aquilo que a gente tem em desajuste. Então, a metodologia diz que ela vem justamente para isso, para que a gente possa identificar esse nosso perfil comportamental e melhorar ainda mais a nossa qualidade de vida, os nossos relacionamentos como um todo, certo, gente? Então, aqui está para vocês, né? O símbolo da metodologia DISC, que justamente traz aqui, né, através das cores também, que é muito importante, tá? A simbologia do perfil comportamental da dominância, da influência, da estabilidade e da conformidade. Então, esses são os perfis comportamentais que a gente carrega, tá? E é importante frisar para vocês, gente, que nós podemos ter até 3 desses perfis que fazem parte do nosso comportamento. A gente não é um único perfil. A gente pode ter 3 perfis que estão ali conversando entre eles. Então, esses 3 comportamentos que a gente pode ter dentro, né, desses 4 comportamentos aqui, né, a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade, que também é considerada como sendo um perfil cauteloso, tá? Marston ele vem trazer para nós esses fatores e para que a gente possa se permitir, né, a observar realmente como eu ando me comportando em determinadas situações, em determinados acontecimentos da minha vida, o porquê que determinados projetos acabam não fluindo, o porquê que muitas vezes eu tô tendo conflitos no meu relacionamento familiar, no meu relacionamento conjugal, no meu relacionamento profissional, o porquê que muitas vezes eu ali, falando de trabalho, né, eu me esforço, recebo elogios e não recebo promoções, né? Por que eu faço ali tudo certinho, tudo nos conformes, né? Como há muitas pessoas acabam dizendo, mas eu não consigo me destacar, além daquele meu colega que tá ali não faz quase nada, né? De trabalho, faz o trabalho correto, sim, mas ele não tem tanto esforço para poder se trabalhar, não se dedica tanto e consegue uma promoção melhor do que eu consegui até hoje, tá? O porquê que existem muitos conflitos nos ambientes profissionais, né? Existem muitas pessoas que digamos assim, são muito mais despachadas, né? São aquelas pessoas muito mais para cima, aquelas pessoas que são muito mais que se destacam mais justamente no ambiente por serem mais comunicativas, por serem mais rápidas, por serem mais dominadoras muitas vezes, né? Mas elas conseguem ter esse destaque um pouquinho maior, enquanto que outras são mais retraídas, mais devagar, né? Não gostam de ser pressionadas, enfim. Isso tudo, o perfil comportamental, ele acaba expressando, ele acaba trazendo essas informações e muitas vezes quando existe esses perfis diferentes nas equipes de trabalho, os conflitos acabam acontecendo sem sombra de dúvidas. E muitas vezes os relacionamentos da mesma forma. Se existem pessoas que têm perfis totalmente contrários, o casamento, o relacionamento familiar, ele sempre vai ter conflitos. Não importa se a pessoa muitas vezes ela tentou conversar, tentou ajustar, tentou mudar, mas ela não consegue, porque ela não sabe qual é o motivo pelo qual aquela sensação, aquele conflito, aquele desentendimento, ele acaba sempre retornando. Então, muitas vezes, o nosso perfil comportamental, que é trazido por toda a nossa ancestralidade, que é moldado por todas as experiências que a gente teve e que é guardado aqui, né, gente, no nosso coração, que é guardado aqui na nossa mente, faz com que a gente tenha
indisposição um pouco maior, né? Que a gente tenha esse conflito interno muitas vezes, essa não aceitação, esse sentimento de incapacidade, esse sentimento de vitimismo muitas vezes que acaba acontecendo também, essa questão de ser muito perfeccionista ali, né? De querer que as coisas aconteçam tudo certinho ou de não estar preparado, não se sentir preparado para poder enfrentar determinada situação. Então, esses perfis comportamentais, gente, a gente pode ter um pedacinho de cada um deles, tanto de uma forma positiva como de uma forma negativa. E a gente precisa identificar o que está errado ali, né? O que eu tenho que melhorar, quais os medos que eu tenho, o que eu estou carregando ali ainda que não está, não está ajustado, né? Tudo aquilo que está ainda em desequilíbrio, o que eu tenho que melhorar, o que eu preciso observar mais atentamente na minha forma de agir, de pensar e de sentir, para que eu possa fazer esse ajuste no meu comportamento e não me deixar levar, né, muitas vezes pelas situações mais desafiadoras que acabam acontecendo em todos os âmbitos da nossa vida, tá? Então, agora eu vou trazer para vocês, né, gente, um pouquinho então de cada um desses perfis, tá? Começando pelo perfil dominância, tá? A dominância, faltou o tracinho aqui, gente, né? O acento aqui, mas tudo certo, tá? Erros acontecem. Então, o que acontece? O perfil dominante, tá? É aquele perfil em que a pessoa ela é rápida, ela é dinâmica, ela é otimista, ela é independente, ela está sempre à frente das situações, é aquele líder, né, que puxa todo mundo, que carrega todo mundo, que faz acontecer, além de ser aquela pessoa bastante empreendedora, né? Deu ali a tarefa para a pessoa fazer, ela vai lá e faz. Ela é autossuficiente, é corajosa, é determinada, né? Ela busca justamente estar à frente de cada uma das situações para poder fazer acontecer mesmo, né? Para que a pessoa possa justamente colocar em prática tudo aquilo que ela precisa. Porém, né? Se esse perfil ele está em desequilíbrio, por a pessoa ser muitas vezes querer resolver, prefere trabalhar sozinho, né, e não delegar funções muitas vezes, né, para as pessoas, não delegar alguma coisa, sim, se tratando de trabalho, tá? Ela gosta de fazer sozinha porque ela acha que ela vai fazer bem feito e que outra pessoa pode não fazer adequadamente. E aí, dessa forma, ela pode agir com falta de respeito, ela pode manipular tudo e todos ao seu redor. É aquela pessoa que estando desajustado, né, estando em desequilíbrio seu perfil comportamental, ela pode falsificar coisas, falsificar documentos, inventar histórias para poder se sobressair sobre o outro, tá? Então ele tem um caráter bastante autoritário, bastante insensível, não importa se a outra pessoa está passando por algum tipo de situação desafiadora, ela não quer nem saber. É aquele tipo de pessoa que não quer que a pessoa que tem problema em casa leve o problema para dentro da empresa, tá? Mas se não é resolvido o problema dentro de casa e a empresa não tá ali também para dar o suporte lá fora, não tem como você separar a pessoa do problema, não existe, tá? Você precisa observar aquilo que está acontecendo com aquela pessoa e ser mais amigável, né? Prestar solidariedade. Então, o perfil dominante, ele não tem essa capacidade, essa empatia se está em desequilíbrio, tá, gente? E aí vai passar por cima, não quer nem saber, não me importa se você está sofrendo, eu quero o resultado. É mais ou menos assim. Da mesma forma em âmbito familiar, o perfil dominante, ele não vai se importar se você está chateado, se você está com dor, se você está sofrendo com alguma situação que possivelmente ela mesma possa ter provocado, e vai querer cobrar e impor muitas coisas para serem realizadas ao seu modo. Então, o perfil dominante, ele vai ser aquela pessoa que vai passar por cima de outras para que possa alcançar os seus objetivos, tá?
Então, ele é um dos perfis assim que ele tem muitos pontos positivos, porque é aquele perfil totalmente independente, que quando pega, faz, né, o trabalho, quando resolve uma situação, ele pega lá e coloca em prática, tá? É aquela pessoa para frente mesmo, porém tem todo esse outro lado que precisa ser melhor ajustado, tá? Para que ninguém saia prejudicado em absolutamente nada, tanto em âmbito profissional como em âmbito familiar, ok? Seguindo, gente, perfil influência. O perfil influência tende a ser muito comunicativo, persuasivo, é aquela pessoa assim que conquista você pelas palavras, é aquela pessoa que sabe conversar, tem a manha, sabe, de chegar e convencer você de uma forma muito simples, de uma forma muito didática, muito prática, né? Em que ela sabe o que está falando, sabe o que está fazendo e sabe que consegue convencer a pessoa a agir de uma determinada forma, tá? Além de ser também uma pessoa bastante otimista e criativa. Alegre, descontraída, amigável, são emocionais e usam a comunicação para abrir as portas. Então, o perfil influente, ele já diz, né? Ele influencia, ele vai lá, ele faz com que a pessoa justamente se anime com aquilo que ela está fazendo. É aquela pessoa que chega e coloca a alegria no lugar, né? Totalmente aquela pessoa que descontrai o ambiente, que se tá todo mundo cabisbaixo, ela chega com uma piadinha lá e eleva, né, o humor das pessoas. Piadinhas de bom gosto, né, gente? Aquela coisa assim que vai justamente fazer as pessoas refletirem sobre a situação, mas também dar umas gargalhadas que a gente também precisa rir um pouquinho para não ficar sofrendo com os problemas, né? Porém, se está em desequilíbrio, esse perfil ele vai prometer coisas, mas não vai cumprir, tá? Vai ter dificuldade em ficar presos em rotinas, ele não gosta de rotina, ele quer que as coisas aconteçam cada dia de uma forma diferente. Ele precisa ser notado por todas as pessoas, precisa que seja ali feita, né, a massagem no seu ego. É muito imprevisível, pode agir de qualquer forma, a qualquer tempo, a qualquer momento. É bastante impulsivo e pode tomar decisões muito precipitadas, tá? Então é aquele perfil que é o 880 também, né? Ele tem ali seus pontos positivos, ele vai ajudar, vai contribuir, vai colaborar, mas quando ele tá de mau humor, vai ser aquela pessoa que da mesma forma vai ser persuasivo para poder ajudar alguém, para poder estimular alguém, para poder convencer alguém a fazer alguma coisa boa, pode ser aquela persuasão em que ela vai agir de uma forma para prejudicar outras pessoas, tá? Então, né, a gente precisa ter muito cuidado também para que esse perfil, para quem está se identificando com esse perfil, não leve para o lado negativo também da sua influência, certo? Então, dando continuidade aqui, gente, temos o próximo perfil que é o estabilidade, tá? Então, esse perfil, ele tende a ser bastante organizado, paciente, ponderado, tá? Ele é aquela pessoa que tem a seguinte posição, né? Tudo tem seu tempo e hora para acontecer. Então, ele não é aquela pessoa que é impaciente, né? É aquela pessoa que sabe aguardar, é aquela pessoa que sabe esperar, é aquela pessoa que confia que tudo tem seu tempo certo, tá? Gosta de tomar decisões sem ficar sendo pressionado. A pressão não é um dos pontos fortes desse perfil, tá? São pessoas introvertidas, ou seja, elas não gostam de se comunicar muito, são pessoas que preferem muitas vezes guardar as coisas para si, né? Então eles tendem a ficar mais quietinhos no seu canto, porém gostam de fazer amizades que sejam verdadeiras, né? Não é qualquer pessoa que pode fazer parte do seu círculo de amizades. Elas têm poucos amigos, mas esses amigos são aqueles que realmente ela pode contar e que também podem contar com ele, né?
É um bom ouvinte, né? Então, muitas pessoas que fazem parte desse perfil da estabilidade, elas gostam de ouvir os problemas dos outros, vamos dizer assim, né? Para poder ajudar de alguma forma. Então, ela vai ouvir atentamente tudo aquilo que a pessoa está dizendo para ela. Não vai ser aquela pessoa que está ali, né, numa roda de conversa, está ali conversando e a pessoa está ali, né, olhando para o celular, enfim, sim, ok, tá, entendi, né? Mas aqui, prestando atenção no celular ao invés de prestar atenção no outro. Não, perfil estável, se está ajustado, ele vai agir dessa forma, tá? São pessoas bastante atentas a tudo aquilo que fazem. E emocionais, né? Elas acabam atraindo para si muitas vezes a dor das outras pessoas, certo? Porém, quando está em desequilíbrio e sob pressão, elas não enfrentam situações por medo de magoar pessoas, né? Por medo de magoar o outro. Então elas vão engolindo cada uma daquelas situações que vão acontecendo na vida dela, tá? Vão reprimindo os sentimentos. E em reprimir os sentimentos, né, gente? A pessoa acaba ficando então com um inchaço emocional, justamente por ela ser bastante emocional aqui, né? Ela vai engolindo coisas, engolindo palavras, engolindo situações e vai inchando emocionalmente e muitas vezes tendem a desenvolver bastante patologias por aí, tá? Não gosta de ser exposto ao público, falta autoconfiança e muitas vezes vem se fazer de vítima da situação, tá? Então esse aqui é o lado negativo do perfil da estabilidade, ok? Dando sequência aqui, gente, vamos para o nosso último perfil comportamental, que é o da conformidade ou da cautela, né? O perfil cauteloso. Então, este perfil, ele tende a ser bastante planejador, analítico, segue regras, é bastante individualista, rígido também, né? Perfeccionista, detalhista, gosta que tudo fique ali em perfeito estado de funcionamento para que tudo saia bem e fique bem para todo mundo, tá? Ele gosta de ter o controle da situação e sempre vai buscar a certeza dos fatos para que tudo saia perfeito, tá? Ele não gosta de fazer as coisas assim muito rapidamente. Tem que sentar, analisar e analisar de novo, e analisar mais um pouco, daí volta, daí analisa, aí verifica e aí vai, né, para que fique tudo nos conformes, tá? Então ele é um perfil conformidade justamente para ter tudo ali sob o seu domínio, para que nada saia fora do lugar, tá? Porém, estando em desequilíbrio, ele só vai olhar para o lado negativo da coisa. Ele vai observar aquela situação e ficar desconfiado daquilo, tá? Porque ele não tem as provas necessárias para ver se aquilo é realmente o certo, se é o correto, se é o justo, se a pessoa realmente serve ou não serve. Então ele vai desconfiar porque de tanto ele ser cauteloso, de tanto ele ser perfeccionista, de tanto ele ser detalhista, muitas vezes ele vai se achar convencido de que ele é, né, o perfil, é a pessoa que sabe tudo, que entende tudo e que ninguém pode, digamos assim, fazer exatamente da mesma forma que ele faça. Então ele tende muitas vezes a preferir trabalhar sozinho, não gosta, digamos assim, de que outras pessoas deleguem funções para ele também, ele gosta de estar ali agindo da forma que ele entende que seja o melhor. Gosta de criticar as situações, gosta de inventar algumas situações ali também, é aquela pessoa que gosta de uma fofoquinha, né? Por mais que tá ali sendo cauteloso, mas ele gosta de colocar os assuntos em dia com a vizinhança, vamos dizer assim, tá? Demora muito para tomar uma decisão, é aquela pessoa que recebeu um material num dia, levou 3 semanas para poder responder o que poderia responder e em 10 minutos que ele pudesse analisar aquela situação. Então ele demora para tomar uma decisão, não consegue tomar uma decisão sob pressão também, aprofunda demais as suas atribuições e sofre muito com o perfeccionismo. Então é aquela pessoa que prefere ir empurrando muitas vezes com a barriga algumas coisas, deixando para
semana que vem o que você poderia ter respondido, decidido ontem, né? Então ele sempre vai estando em desequilíbrio, tá, gente? Jogando as coisas para frente para que lá na frente se resolva cada uma dessas situações, então, tá bom? Ok, Margarete, dito tudo isso, um pedacinho, gente, um pedacinho só de cada um dos comportamentos, dos perfis comportamentais. Se identificou com algum ou com alguns? Na análise comportamental tem muito mais informações a respeito do comportamento, tá, gente? Então, olha só. Através da análise comportamental pelo método DISC, se descobre quais dos perfis, aqui faltou, gente, quais dos perfis a pessoa possui, observando também as habilidades, as qualidades, os defeitos, os pontos fortes e fracos, as virtudes, as vulnerabilidades que precisam ser melhor desenvolvidas ou aprimoradas para que se tenha um ótimo desempenho em tudo aquilo que a pessoa vier a fazer, tá? Então, a análise comportamental, ela é feita justamente para a gente descobrir tudo isso aqui e muito mais coisas que o relatório que a pessoa recebe vai trazer, vai abordar, vai apontar exatamente aquilo que a pessoa possui dentro do seu interior. Qual é a sua verdadeira essência? Qual é aquilo que ela tem em excesso, aquilo que está exagerado na vida dela, aquilo que ela está dando muito mais importância do que deveria, tá? E esquecendo, escondendo aquilo que ela realmente precisaria colocar em prática, aquilo que ela precisaria mudar, aquilo que ela precisaria aperfeiçoar na sua vida para que todos os seus relacionamentos, todos os seus vínculos, toda a sua vida possa vir a se transformar e estar cada dia mais em equilíbrio. Então, a análise comportamental, ela vai mostrar para a gente cada uma dessas situações que precisam ser melhor observadas em nós e poder ir aperfeiçoando, ir mudando, ir ajustando cada uma daquelas situações que estão em desequilíbrio na nossa vida para poder fazer então esse ajuste mais intenso que a gente precisa e colocar em prática a nossa melhor forma de viver aqui, certo? E o que ocorre com o perfil de comportamento desajustado? Eu já dei umas dicas aqui para vocês, gente, mas eu vou falar de novo, tá? Quando a gente está com um perfil comportamental desajustado, a gente pode ter muitas dificuldades e conflitos nos relacionamentos, tá? A gente pode ter briga, desentendimento, a gente pode ter prejuízo material, prejuízo financeiro, briga por conta de algumas situações que eu não gosto no comportamento de um, não gosto no comportamento do outro, não gosto das atitudes do pai, da mãe, do irmão, do cônjuge, que acaba acontecendo bastante, né, gente? Mas algumas pessoas acabam tapando sol com a peneira, né? Então, os relacionamentos, eles vão ter muitas dificuldades, seja em âmbito pessoal, familiar, conjugal ou profissional, porque eles estão ali, eu estou dando muito mais importância para aquilo que eu acho que pode ser uma das minhas melhores qualidades e eu estou deixando para trás alguns outros pontos que vão ser muito mais importantes para que eu possa colocar em prática. Então, a análise do perfil comportamental, ela vem mostrar tudo isso para a gente. E se eu não der importância para aquilo que está em desajuste, se eu não quiser olhar para aquela situação que está aflorando em mim, mas eu estou querendo, sabe, empurrar a sujeirinha para debaixo do tapete, eu não quero mexer nisso aqui agora, eu não quero me aprofundar nisso, deixa que uma hora eu resolvo. Essa hora, gente, de tanta gente acumular as coisinhas ali por debaixo do tapete, de tanta gente ficar reprimindo emoções, de tanta gente ficar tapando o sol com a peneira, essas situações, elas vão gerar conflitos ainda maiores na nossa vida, tá? Então, se existem, como eu coloquei aqui, né?
existindo muitos perfis comportamentais convivendo debaixo do mesmo teto, né, gente, no mesmo ambiente, seja pessoal, familiar, conjugal, profissional, vai chegar uma hora em que muitas brigas, muitos desentendimentos, muitos conflitos vão ocorrer de uma forma acentuada. A gente vai acabar desenvolvendo muitas vezes por uma teimosia, por uma rigidez muitas vezes, por uma não aceitação em observar que, poxa, eu tenho muita coisa aqui que eu preciso equilibrar, mas eu não quero equilibrar isso agora. E aí eu vou empurrando, eu vou deixando, eu vou levando, sabe, aquela coisa em banho-maria, aí de repente aquela forminha que tá ali em banho-maria aquece tanto que acaba pegando fogo dentro da água. É mais ou menos assim, gente, que pode acontecer quando um perfil comportamental está desajustado. Então a gente vai trazendo, digamos assim, não dando importância para algo que seria tão básico, a gente acabar modificando ali um pouquinho das nossas atitudes, mas a gente está tão rígido, está tão machucado, está tão ferido, que a gente acha que cutucando ali um pouquinho a ferida vai sangrar demasiadamente para eu descobrir o meu comportamento, para eu descobrir aquela fragilidade, para eu descobrir aquilo que eu preciso mudar em mim, que eu preciso melhorar em mim, e tudo isso vai se transformando naquela bola de neve que vai se transformar numa avalanche, e essa avalanche, gente, quando ela vem, ela desce com tudo e não vai perguntar, eu posso passar? Né? Agora você está com tempo? Eu posso dar uma derrubadinha aqui na tua estrutura? Né? Não, gente, quando acontecem os conflitos mais intensos na nossa vida, eles não vão pedir passagem. Eles vão chegar derrubando e desestruturando e fazendo muitas pessoas terem perdas, justamente por serem um pouco mais teimosas, um pouco mais intolerantes, um pouco mais inflexíveis, né? Um pouco mais rígidas ali e não querer justamente observar algumas mudanças que elas precisam fazer nas suas vidas. Por quê? Porque elas estão ali na zona de conforto, né? Estão na zona do medo e não querem fazer essas mudanças por acharem que podem ter algum tipo de prejuízo nas suas vidas. Quando que a gente sempre fala, né? Inclusive, acho que numa das orientações terapêuticas eu acabei falando exatamente isso, se eu não me engano, foi na palestra da dependência emocional, gente, que eu falo que quando a gente está na zona de conforto, a gente acha que está tudo bem, que está tudo certo, que está tudo maravilhoso, que eu não preciso modificar absolutamente nada. Mas quando eu dou uma espiadinha assim por cima do muro, eu percebo que fora da zona de conforto, eu posso ter muito mais possibilidades, muito mais probabilidades de crescimento, muito mais expansão do que se eu ficar aqui, né? Encolhido, né? E ficar aqui com aquele medo de dar um passo, com aquele medo de fazer uma mudança, com aquele medo de muitas vezes inovar em alguma coisa, tá? Mas os perfis comportamentais desajustados, eles fazem com que a gente age exatamente dessa forma, tá? Então, a importância de se fazer um perfil comportamental, ele vai demonstrar o porquê que eu tenho tanto medo de fazer tudo isso, por que eu tenho tanto medo de dar esse passo, o porquê que eu passei por uma situação lá atrás e eu não consegui ainda voltar para o rumo certo, né? Então, a análise do perfil comportamental vai mostrar exatamente isso para você, né? Ela vai trazer toda essa transformação na sua vida, mostrando aquilo que você precisa ajustar e muitas vezes organizando, principalmente para aquelas pessoas, né, que não estão mais se encontrando no seu local profissional. Ela mostra justamente, fazendo análise vocacional, ela vai mostrar para a pessoa qual é o melhor perfil que ela poderia se colocar, né? Qual é o perfil ali que ela mais se encaixa de acordo com as suas características. Então, a gente pode, através da análise comportamental, fazer isso também, tá? Mas esse tá numa outra lâmina, gente. Deixa eu ver aqui que acho que é a próxima, tá? Para quem pode fazer a análise, Margarete, para que ela serve, né?
Então, olha só, a análise comportamental, o teste de perfil vocacional, o teste de personalidade, o teste DISC, né, gente? Ele pode ser praticado por todas as pessoas que estão enfrentando situações desafiadoras nas suas vidas e querem buscar a compreensão, o entendimento de uma forma mais clara, mais coesa, os motivos pelos quais aqueles conflitos estão acontecendo, aquelas ações negativas, aqueles desequilíbrios que a pessoa está tendo em todos os seus âmbitos, tá? Inclusive, dá para fazer, gente, análise comportamental para o casal, tá? Para buscar entender o porquê que o casal ali conflita tanto. Então, é feito análise comportamental do esposo, da esposa e feito um comparativo para buscar um entendimento. Qual é o perfil que cada um tem, o que cada um precisa ajustar, o que cada um precisa melhorar, e aí dessa forma os ajustes vão sendo feitos no relacionamento conjugal, tá? Se existem situações de pais, de filhos, que também tem ali, né, um comportamento em que muitas vezes o pai está cansado, o pai ou a mãe, né, estão cansados de lidar com aquela situação dos seus filhos, não aguentam mais, querem jogar a toalha muitas vezes, né, gente? Porque tem pais que, infelizmente, pais e mães, eu falo no geral, tá? Pai e mãe, quando eu falo pais, tá? Eles não aguentam mais passar por determinadas situações e querem simplesmente abandonar o barco, tá? Então, a análise comportamental, ele vem mostrar justamente o que eu preciso melhorar em âmbito familiar, como pai, como mãe, para poder compreender o comportamento dos filhos também, tá? Para que eu possa ter um equilíbrio maior e saber lidar com a situação que aquela criança está vivendo naquele momento também, tá? Então, análise comportamental de forma pessoal, ela vem a trabalhar tudo isso também e muito mais, tá, gente? Nas empresas, tá? A análise comportamental, ela vai servir para recrutamento e seleção, para liderança e gestão, para o desenvolvimento de competências dentro da empresa, para que a gente possa adequar a pessoa, o perfil da pessoa no melhor setor, para que ela venha a desenvolver todas as suas habilidades, as suas potencialidades e trazer um bem-estar para todos ali, né? Uma sustentabilidade maior para dentro dos ambientes organizacionais. Então, muitas vezes, o recrutamento e seleção que é feito, tá? Ele vai trazer o perfil da pessoa e ver aonde ela mais se encaixa, se ela tem um perfil de liderança, se ela tem um perfil para trabalhar com mais no setor de uma criação maior, de uma criatividade maior, se ela tem aquele perfil para trabalhar como sendo uma pessoa que vai estar lá no ambiente profissional e vai conseguir conciliar determinadas situações, tanto entre funcionários como empresa e clientes. Então tem a pessoa que tem um perfil conciliador, que ela vai conseguir resolver os problemas, gerenciar os conflitos de uma forma mais ampla. Tem pessoas que vão ser aquelas que vão ser mais líderes, né? Que vão puxar o barco e carregar todo mundo junto. Tem as pessoas que elas vão ter as suas competências de uma forma mais analítica, né? Que muitas vezes ela foi contratada para trabalhar com a criação lá, criar propagandas, designers, enfim, mas ela não consegue trabalhar com aquilo, porque ela tem um perfil analítico. Ela preferiria trabalhar, por exemplo, na contabilidade da empresa do que estar lá trabalhando no setor de criação de marketing, por exemplo. Tá? Então, muitas vezes as pessoas elas têm muita capacidade, mas elas estão nos setores errados. Então, aqui é feita essa análise para readequar as pessoas dentro dos seus locais profissionais e aproveitar todo o potencial que a pessoa tem para desenvolver dentro da empresa, para que a pessoa mesma possa se desenvolver dentro da empresa, como também o empreendedor, né? A pessoa que ela pode ajudar a se desenvolver dentro da empresa e ajudar a empresa a se desenvolver, a expandir também, tá bom? Esse é o pontinho que eu queria chegar.
Outro ponto é a orientação vocacional, em que os jovens que hoje não sabem o que vão estudar, não sabem o que vão trabalhar, não sabem o que vão fazer da vida, a orientação vocacional pela análise DISC, pela análise comportamental vocacional, ela também pode ajudar a ampliar a sua mente, né? A saber exatamente aquilo que você precisa fazer aqui, ok? E além de transição de carreira, né, gente? Tem gente que já está cansado de trabalhar naquilo que já está trabalhando há anos, na sua área de formação e não sabe qual é o rumo seguir, tá? A análise comportamental para transição de carreira também é utilizado para ver naquilo que a pessoa mais se encaixa, tá? Naquilo que a pessoa mais tem afinidade, habilidade para ser trabalhado também, tá? Para que ela faça uma transição de carreira com aquilo que faz parte da sua essência, porque esse é um dos grandes pontos fortes da análise comportamental, tá, gente? Você vai descobrir quem você é em essência, aquilo que você veio para colocar em prática aqui de uma forma mais ampla, mais justa, mais verdadeira, com aquilo que você tem de habilidades e que você precisa colocar em prática. Certo, gente? E como é feita a análise comportamental, Margarete? Explica aí pra gente, porque agora eu tô interessado, tá? A análise comportamental, gente, ela é feita da seguinte forma: você entra em contato comigo, eu vou te enviar um formulário para que você preencha com alguns dados básicos, algumas perguntinhas básicas ali, gente, para eu saber o motivo que tem interesse em fazer a análise. Eu tô passando por problema no relacionamento. Desculpa, gente. Eu tô com problema com os meus filhos, eu preciso entender aquilo que está acontecendo na minha vida. O porquê que eu sou tão enérgico, o porquê que eu quero que as coisas aconteçam da minha forma e eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Não estou conseguindo mais conviver ali no meu ambiente profissional, porque está tendo bastante trabalho, bastante conflito. O trabalho é bom, né, gente? Então, o trabalho dignifica o homem, então quanto mais trabalho a gente tiver, melhor, né? Porque ele nos traz a sustentabilidade. Enfim, então eu estou tendo muitos problemas no meu relacionamento profissional com os meus colegas, eu sinto que eu não estou sendo bem valorizado, eu sinto que eu estou no lugar errado, eu quero mudar de lugar, eu quero mudar de trabalho, eu quero mudar de vida, tá? Então, a análise comportamental, as perguntinhas ali que eu vou fazer são voltadas para isso, tá, gente? São 3 ou 4 perguntinhas que eu faço ali para que você me responda e no momento em que eu for fazer a análise do relatório que você vai receber por e-mail, o acesso ao sistema com um questionário com 24 perguntinhas que você vai responder conforme o sistema vai solicitando ali e depois que você responde, essa análise volta para mim, eu vou fazer toda a análise deste questionário, das suas respostas, que vai aparecer para mim ali no relatório, tá? E depois disso a gente agenda uma sessão online, uma sessão presencial, da forma que ficar melhor para você, porque o questionário ele é online e a gente pode fazer a devolutiva, o diagnóstico, né? Também online, tá? Então, a análise pode ser feita para todo o Brasil, certo, gente? Então, é dessa forma que é realizado a análise do comportamento, tá, gente? Pelo método DISC. Então, são muitas as situações que a gente pode trabalhar, tá? Muitas as informações que são colocadas nesse relatório. Muitas informações que muitas vezes a gente até mais ou menos tem uma noçãozinha ali do que pode estar acontecendo, mas o relatório comportamental, ele aprofunda, ele é um raio-x, digamos assim, do nosso comportamento. Não é nem raio-x, né, Margarete? Raio-x é das antigas. É uma ressonância magnética do nosso comportamento. E se existe um exame mais avançado, porque eu tô na época da ressonância magnética ainda, né, gente? Então, se existe alguma outra forma de mostrar mais ainda a essência do nosso comportamento, a análise comportamental ela vai demonstrar aquilo que a gente precisa saber, tá? Sabe aquelas perguntinhas? Só não vai mostrar aqui de onde eu vim, tá? Mas quem sou,
o que eu estou fazendo aqui, o que eu preciso fazer aqui, qual é o rumo da minha vida, a análise comportamental, ela vai demonstrar para você. Certo, gente? Ficou interessado? Perfeito! Entre em contato comigo através aqui do meu WhatsApp, gente, tá? Através do e-mail, dá uma olhadinha lá no nosso site, porque tem todas as informações ali da análise comportamental. No nosso Instagram aqui também, você pode dar uma olhadinha em todos os demais materiais que a gente trabalha, né? Todas as mensagens que a gente coloca, as meditações também, né? Que estão aqui no YouTube, mas os minutos terapêuticos e toda a nossa programação está aqui também no Instagram do Instituto Onlus, tá, gente? Então, se você ficou interessado na análise comportamental, entre em contato comigo, tá? Que aí a gente vai esclarecendo um pouquinho mais das suas dúvidas. E quem faz a análise, tá, gente? Eu mando um videozinho explicativo também de como você vai fazer o preenchimento do seu relatório, tá? Do questionário no sistema. Então, eu passo muita informação para que você faça exatamente da forma que o sistema solicita, para que você coloque, seja totalmente verdadeiro e intuitivo nas suas respostas e traga então todo o relatório mesmo de quem você é em essência, daquilo que você veio fazer aqui, do porquê desse comportamento muitas vezes desajustado que a gente tem em determinadas situações, como que a gente pode resolver tudo isso, tá bom? E aí eu dou todas essas dicas no momento da devolutiva, tá? É uma conversa que a gente vai fazer ali para eu poder explicar exatamente o seu comportamento, o que está mais dominante em você, o que está mais influente em você, o que está mais em conformidade com você, o que está mais estável. Lembra que eu falei, né, gente? Nós podemos ter até os 3 perfis. 3 perfis, a gente tem um pedacinho de cada um, mas qual é aquele que está em mais evidência, tá? É isso que a gente precisa descobrir para poder organizar de uma vez por todas as situações desafiadoras que a gente apresenta no aqui e no agora. Certo, gente? Bem, agradeço a cada um de vocês que acompanhou essa palestra até o final, essa orientação, essa demonstração de mais uma ferramenta que a gente está trazendo, está possibilitando para todas as pessoas que a gente acompanha aqui no Instituto Onlus, para que vocês possam compreender ainda mais, né? Os desafios e buscar a sua cura. Porque afinal, né, gente? Quem se ama, se cura. Quem se ama e se entende. Quem se ama busca se conhecer profundamente para poder fazer os ajustes necessários nas suas vidas. Certo, gente? Gratidão a todos vocês e nos vemos então nos próximos vídeos. Tchau, gente!